que faz um jornal de uma comunidade como São José do Rio Pardo chegar a um século de vida? Dedicação, perseverança, idealismo e muita força de vontade. A Gazeta circulou pela primeira vez em 3 de janeiro de 1909, saindo de uma pequena redação instalada no início da rua Benjamin Constant. O jornal foi fundado por um grupo de idealistas liderado pelo capitão Luiz Romano, e o primeiro redator foi Luiz Teixeira de Carvalho. Segundo pesquisas desenvolvidas pelo historiador Rodolfo José Del Guerra, desde aquela época a Gazeta franqueava suas colunas aos leitores. E como curiosidade, seus artigos podiam ser redigidos na língua italiana, pois a colônia era grande na pequena cidade. No início do século passado, São José tinha metade da população italiana. Italiana, metade brasileiro. Então, o italiano, ele era citado. Quando o centro italiano queria convocar ou anunciar alguma coisa, o artigo era italiano. É raro na imprensa brasileira um jornal completar um século de existência, como a Gazeta do Rio Pardo. Nestes 100 anos de circulação, a Gazeta atravessou várias fases com diversos proprietários e passou por vários editores e redatores. No início dos anos 20, o jornal foi adquirido pelo prefeito Vicente Pinheiro. Posteriormente, a propriedade passou a Luiz de Magalhães, e poucos anos depois vendeu a publicação ao jornalista Valêncio Bulcão. Nome forte e fundamental na história da Gazeta do Rio Pardo, Valêncio Bulcão dirigiu o jornal mais de 26 anos, de 2 de março de 1924 até 2 de dezembro de 1950, quando foi lavrada a escritura de venda a José Loureiro Ferreira da Silva, Ioiô, e Dionísio Guedes Barreto. Sob a direção destes dois novos proprietários, houve uma revolução na elaboração do jornal provinciano, com a aquisição da moderna impressora automática Rosenberg, uma das primeiras ou talvez a primeira a funcionar no interior do estado de São Paulo, e uma moderna linotipo, máquina que fundia as linhas num processo chamado composição a quente. Walter Tattoni era o redator-chefe e a redação foi instalada na rua Saldanha Marinho, hoje Rua Dr. João Gabriel Ribeiro. E o Walter Tattoni abrigou dos primeiros artigos que eu publiquei. As ligações da Gazeta do Rio Pardo com o euclidianismo são fundamentais. Durante um determinado período da história da Gazeta, ela mantinha como slogan esta frase mesmo, a voz euclidiana. Então a história da Gazeta está muito ligada à própria evolução do euclidianismo em São José. Durante 4 anos, a partir de 1954, Gazeta se transformou em jornal diário, mas em novembro de 58 interrompeu a circulação. O jornal só voltou em 1º de abril de 1962 com novos proprietários, Lupércio Torres e Valdemar Poggio. Com eles iniciou-se a terceira fase de Gazeta, passando a ser semanal, distribuída aos domingos. Em 1974, Silvio França Torres assumiu o jornal e admitiu como sócio Abelardo Luiz de Moraes, que permaneceu mais de 10 anos na sociedade. A partir daquela época, o jornal passou por sucessivos processos de modernização gráfica e profissionalização editorial. Até hoje, Gazeta permanece com a família Torres, nas mãos das atuais proprietárias Vera Lúcia Gonçalves Torres e Célia Poggio Torres. Eu comecei na Gazeta em 1966. Fui lá para cuidar de assinaturas, aprendi a fazer revisão. Aos poucos escrevi alguma coisa. Trouxe gente nova, amigos, pessoas de talento, que ajudaram a construir uma nova etapa. E de lá para cá, a Gazeta enfrentou vários períodos. Passou por modernização, passou por engajamento na política municipal, sofreu os excessos da ditadura, e, finalmente, chega agora aos 100 anos com uma história de credibilidade, uma história de engajamento, uma história de respeito aos leitores, uma história que faz dela o jornal mais lido e o jornal mais respeitado de São José do Rio Pardo. E eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa história. No final de março de 1991, nova fase do jornal teve início com a informática chegando à redação e aquisição de uma impressora offset. Hoje todo o processo é informatizado e o jornal impresso em modernas rotativas.
Ao completar um século, a nossa Gazeta, mantendo credibilidade e tradição, permanece viva e atuante na comunidade riopardense. Ao longo dos últimos 100 anos, pela constante defesa dos interesses da população, firmou-se como um dos mais fortes símbolos do município, ao lado do euclidianismo, da Ponte Metálica, do Cristo Redentor, da Igreja Matriz e de outros sítios e monumentos que destacam São José em toda a região. A Gazeta do Rio Pardo, ao inaugurar hoje uma nova fase, continua verdadeiramente o jornal de todos os riopardenses, o jornal da cidade, um século à frente.